Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1, por gentileza. Há 3 domingos atrás eu comecei a falar sobre o poder da ressurreição. Você sabe que esse é o maior poder que existe. O nosso irmão Rodrigo, ele experimentou o poder da ressurreição. Porque ele passou da morte física para a vida eterna, livre. Quem está em Cristo não morre. Quem está em Cristo não morre. Na realidade, a morte, a Bíblia fala que é preciosa vista ao Senhor. Para nós aqui é muito duro a separação, mas para o Senhor é precioso. Amém? Porque é a liberação de tudo aquilo que nos prendia. Amém? Glória a Deus. E o poder da ressurreição eu quero estar falando também, eu quero finalizar. Eu não consegui finalizar. E eu falei que Paulo, ele tinha metas. Todo vencedor nessa terra, ele tem que ter metas. Toda pessoa, ela tem que ter um alvo de chegar em algum lugar. Você não pode viver a sua vida simplesmente por viver. Próximo mês, não. Nós como igreja, nós temos um alvo. Passei para vocês aqui os alvos que nós temos até o final do ano. E eu quero dizer para a sua vida também, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Eu disse para vocês, eu estive semana passada em 2 velórios. Teve um irmão que faleceu também, um pastor muito querido, ali na Videira. E ontem eu estive também em um velório ali. E tudo isso nos faz refletir, tudo isso nos faz pensar de como nós estamos vivendo a nossa vida. Amém? Paulo tinha um estilo de vida. Eu quero falar e finalizar essa mensagem hoje sobre o estilo de vida que Paulo tinha. Filipenses capítulo 3, versículo 1, cadê? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me esgota, e é segurança para vós outros que eu escreva a mesma coisa. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou escrevendo nada novo. Eu estou escrevendo as mesmas coisas. E Paulo está dizendo, e essas mesmas coisas é segurança para você. E está escrevendo para a igreja também. Acautelai-vos dos... Eu tive um sonho com um cão que me mordeu, irmão. E aqui está o resultado do que significa cão também na Bíblia. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Poxa, então tem maus obreiros? Tem, irmãos. Tem cão, tem mau obreiro. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Próximo versículo. Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. E não nos gloriamos, e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na nossa carne. O próximo versículo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro homem, ou qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais, Paulo está dizendo. Próximo versículo. Circuncidado ao 8º dia, Paulo está dizendo, segundo a lei, eu fiz a coisa certa. Segundo a lei, eu fui circuncidado no dia correto que a lei ordenava. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele está falando, eu sou natural de Israel, não tenho mistura. Ele está dizendo também da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim era a tribo amada, era a tribo a qual o Senhor amava, né? Eu sei que o Senhor amava as outras tribos, mas era a tribo querida. Tribo de Benjamim, Paulo está falando da tribo que eu pertencia, era a mais amada. Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreu, eu pertenço a Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu. Ele está dizendo, tanto de nascimento como pai, como mãe, eu sou puro, meu sangue é puro, ele está dizendo. E ele diz assim, quanto à lei o quê? Fariseu, irmão, era a religião que mais rígida em cumprir a lei. Os fariseus na época eram aqueles que eram homens que eram irrepreensíveis diante de outros homens. Eles levavam ao pé da letra. Não é que Paulo nunca errou, não, porque ele falou, eu não conhecia cobiça, se o meu coração, se a lei não dissesse não cobiçará. Paulo cobiça, porque uma coisa é, irmão, você tentar ter uma aparência externa, mas Paulo falou, Deus conhece o coração. Então, os fariseus eram aqueles que eram os mais rígidos
Quanto à lei, ele diz assim, enquanto a lei, fariseu, próximo versículo. Quanto ao zelo, e o fariseu ele era zeloso. E ele, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Nenhum homem chegava diante de mim e me repreendia. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está abrindo o currículo dele aqui. Paulo está dizendo quem ele era. E ele vai dizer aqui, mas o que para mim... Olha que loucura isso. Mas quanto tudo esse currículo aqui, tudo que eu era, de quem eu sou, ele falou, quanto a mim, tudo que me era lucro, isso considerei o quê? Como perca por causa... Sabe o que ele falou? Diante da revelação que eu tive, esses diplomas, isso tudo eu considero como nada. Uau! E ele continua. Sim, deveras, considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero, algumas traduções falam como esterco, e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Todo esse currículo não me ajudou nada para ter revelação de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estar na igreja não basta. O que basta é ver Cristo por revelação. Aleluia! E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Próximo versículo diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. O próximo versículo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Próximo versículo, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para qual também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Próximo versículo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa, Paulo está dizendo, eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para que estão adiante de mim. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado, Pai querido, por estar aqui, Pai. Obrigado, Pai querido, por estar com saúde. Obrigado por estar aqui, Pai, junto com a família K-Wait. Pai, é um lugar onde eu amo estar. E é um lugar onde eu vou estar por muitos anos da minha vida. Pai querido, eu quero te agradecer porque nós reconhecemos que o Senhor é soberano e está acima de tudo e da nossa vontade. E nós confiamos na Tua vontade que é perfeita, Pai querido. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável e nós queremos caminhar na Tua vontade. E eu declaro, Pai querido, que o Teu Espírito, Pai querido, tem algo para liberar nessa manhã. Pai, existe uma mesa exposta, existe, Pai querido, um maná que está sendo liberada. E eu declaro aqui que cada olhos agora, Pai querido, sejam iluminados. Que os olhos do coração sejam abertos. Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Eu quero declarar agora, Pai querido, em nome de Jesus, que é o momento que essa palavra esteja sendo liberada, os olhos do entendimento sejam iluminados, para que nós possamos contemplar a Cristo, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo, Pai querido, ter revelação em Cristo e ser achado nele, Pai querido, não tendo justiça nossa própria, que procede de coisas da lei, mas a justiça que vem de Cristo. Pai querido, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é bom em todo o tempo e nós reconhecemos a Sua bondade e a Sua fidelidade em nome de Jesus. Amém. Eu disse três domingos atrás que Paulo tinha metas. Uma das metas que Paulo tinha, a primeira meta, Paulo disse, eu quero conhecer Jesus. O que me admira é um homem desse, que escreve metade do Novo Testamento, que tem as revelações que tem. Ele continua dizendo, eu preciso conhecer. E a segunda coisa, ele diz, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Diga, o poder da ressurreição. No domingo passado eu falei do versículo que existe duas palavras ressurreição. E essa palavra ressurreição, ela tem dois significados diferentes. Interessante.
ex-anáxia e ex-anáxia. Ex quer dizer tirar para fora. O que Paulo está dizendo que o poder que ele quer experimentar é da vida ressurreta de Cristo. Cristo caminhou sobre a terra, amém? Cristo realizou milagres sobre a terra, amém? Você pode ler a Bíblia, você pode ler os Evangelhos e você pode ver quanto milagre que Jesus realizou. E o que Paulo está dizendo, que ele quer experimentar o mesmo poder de manifestar aquilo que Cristo manifestou. Ele quer experimentar o poder de Cristo ressurreto. Você sabe de uma coisa? Você pode ser salvo, você pode estar aqui dentro da igreja e nunca manifestar o maior poder que está dentro de você. Você pode ser um crente e viver a sua vida toda dentro da igreja, mas eu quero dizer, isso não é suficiente. Deus tem algo muito maior para liberar sobre a sua vida, mas para isso você precisa ver. Para isso você precisa ter revelação, porque a revelação te leva a um lugar de autoridade. A revelação, ela abre uma porta que você entra, e essa porta é uma porta de autoridade. Então não basta você simplesmente vir à igreja. Você tem que ser como Paulo, eu quero conhecer o Senhor. E Paulo diz a terceira coisa, eu quero conhecer a comunhão do seu sofrimento. Filipenses 3:10, ele diz, para o conhecer, o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele diz, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição. E essa ressurreição é ex-ressurreição no original. E essa palavra é tirar de dentro para fora. É transbordar. É aonde você for, você manifestar a glória de Deus. Aonde você for, você manifestar o governo de Deus. Eu sei que nós vivemos em dias maus. Eu sei que nós vivemos em dias de trevas, mas eu quero dizer, aonde você chega, você é luz. Aonde você chega, você destrói todas as obras do diabo. Eu quero dizer, o diabo reina lá fora, mas o diabo não pode reinar na tua casa, porque na tua casa reina o governo de Deus. O diabo pode governar em qualquer outro lugar, mas não no teu trabalho, porque no teu trabalho, aonde você chega, tem que governar quem? O reino de Deus. Por mais que a sua luz não possa ser tão iluminada, mas quanto maior é a treva, aonde a luz, aquela luz, ela vai destacar. Aonde você vai, meu querido, e aonde você for, você é a luz deste mundo. Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Ele. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. E esse poder é o poder maior. Eu disse no domingo, 3 domingos atrás, eu falei sobre, a Bíblia diz que Deus o fez, Jesus, pecado. Jesus não cometeu pecado. Mas 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. O diabo, ele tem legalidade, ele tem poder sobre o pecado. A morte, o diabo tem autoridade. E sobre a morte que veio o pecado. Então aonde há pecado, o diabo, existe uma porta que se abre. Porque pecados é portas que se abrem para o inimigo ter acesso e tocar. Porque a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Jesus só morreu porque Deus teve que colocar todo o teu pecado e o meu pecado nele. Mas não só colocou o pecado, porque a Bíblia diz que Ele o fez pecado por nós. Quando Jesus entra ali no inferno, quando Ele morre, Jesus não entra sozinho. Ele entra também com o maior poder, porque a Bíblia diz que foi a glória do Pai que ressuscitou
ressuscitou Jesus. Jesus, quando Deus o fez pecado, ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Deus nunca se viu abandonado, Deus nunca se viu deixado, mas no momento da cruz, Deus em Cristo estava me representando, estava te representando. E quando Jesus diz Deus meu, é porque Deus o fez pecado. E o diabo, quando viu a oportunidade do pecado, a morte entrou. E quando a morte entrou, Jesus morreu. Mas quando Jesus morreu, Jesus não foi sozinho ao inferno. Eu tenho uma boa notícia, porque o Espírito Santo foi junto com ele. O Espírito Santo estava com ele. E ao terceiro dia, o poder maior que existe não é o poder de uma cura, não é o poder da encarnação de Jesus sobre o ventre de Maria. O maior poder é o poder da ressurreição, porque Jesus, ele passou pela morte, mas o Espírito Santo de Deus ao terceiro dia trouxe vida para ele. E Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. Não existia anjos, não existia céu, não existia nada, mas eu quero dizer que Cristo ressuscitou, e porque ele vive, você pode crer, e no amanhã você pode descansar. Você tem uma fé firme. A sua fé tem que ter base, irmão. A tua fé, não, eu creio em Jesus, mas por que você crê em Jesus? Eu creio que ele ressuscitou. Você está disposto em dar sua vida? Eu estou disposto em dar a minha vida, irmãos. E eu estou como Paulo, não quero perder uma oportunidade, porque esses dias Deus tem me ensinado muito. A vida é um sopro, e eu estou aqui para cumprir toda a vontade de Deus. E eu sou como o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, eu deixo para trás. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Talvez você não entenda. Paulo aqui, talvez o diabo talvez atormentava ele. Eu não sei se você sabe, mas Paulo matou cristãos. Paulo talvez matou crianças, eu não sei. Talvez o inimigo atormentava ele com essas imagens do que ele foi, porque segundo a lei, ele achava que era o correto. Ele achava que o cristianismo não era um engano. E Paulo, quando acha isso, Paulo, ele recebe cartas para perseguir. Talvez o inimigo colocou tanta coisa na cabeça dele, mas ele disse uma coisa: eu não fico parado, eu deixo para trás o que para trás ficou. Quantas coisas você tem te prendido do teu passado? Quantas coisas tem impedido você, às vezes, de avançar? Você sabe que muitas das vezes nós passamos por luta, irmãos. Eu passei por uma luta aqui agora, mas sabe de uma coisa? Isso me deixa mais forte. Você sabe de uma coisa que eu não tenho medo é do inimigo. E uma das coisas que eu sempre entendo, e Deus sempre me mostra, que todo momento que eu passo por uma prova, é porque Deus está nos levando a um lugar muito maior em Deus, de revelação, de autoridade, de unção e de poder, de glória, de manifestação. O que me veio foi para me deixar mais forte. Aleluia. 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 Diga: o poder da ressurreição. A glória de Deus ressuscitou Cristo. Foi o que Romanos 6,4 fala: pela glória do Pai, assim também. A Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele pela morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós, eu e você, devemos andar em novidade de vida. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua fé, ela tem que ser firme. Se você não está disposto em dar a sua vida pelo Evangelho, talvez você não nasceu de novo. Se você não estiver disposto a dar sua vida para aquele que te deu a vida, eu quero dizer uma coisa: nós temos que chegar a um ponto, como Paulo diz: o viver é Cristo, e o morrer é melhor ainda, é lucro. Que Deus venha iluminar os nossos olhos, porque um homem, para dizer isso, está dizendo: eu estou disposto a entregar toda a minha vida por uma causa. Eu quero que o Espírito Santo te pegue nessa manhã
com um fogo que vai ardendo e vai dizer: eu quero viver. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que você faz nessa terra aqui, trabalho, come, bebe, aquisições financeiras, isso vai ficar aqui. Valor temporal. Jesus disse: não atesoures tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde vem os ladrões e roubam, mas tem uma riqueza aonde ninguém pode roubar, e essa riqueza é no céu. Mas essa riqueza, ela é adquirida quando eu sou como Paulo, digo assim: eu quero viver a minha vida por Cristo, eu quero viver a minha vida por um propósito, eu tenho uma meta, eu quero conhecer Ele, eu quero conhecer o sofrimento dEle, e quero ser achado nele, eu quero respirar Ele, eu quero viver Ele, eu quero caminhar com Ele. E sabe de uma coisa, irmãos, você precisa estar como Paulo, deixa as coisas para trás ficarem. Quando ele ressuscita, Jesus, graças a Deus que ele ressuscitou, porque o diabo não teve poder de prevalecer e de triunfar sobre a morte. Você sabe que o poder da ressurreição reside em nós, pela presença do Espírito Santo e pela revelação da justificação pela fé. Eu quero dizer uma coisa para você: a justificação pela fé é uma chave. Se queremos realizar milagres, nós temos que crer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ninguém tem ousadia, escuta aqui, de realizar milagre nenhum olhando para si mesmo ou pela sua justiça. A sua justiça é o que você pode fazer para agradar a Deus. A sua justiça é o que você pode fazer de boas obras para dizer. Eu quero dizer para você, nessa justiça você não tem ousadia nenhuma. A única ousadia que você tem pelo poder do Espírito Santo é saber que o Espírito Santo vive dentro de você e que você tem a justiça de Deus sobre a sua vida. O que isso quer dizer? Quando eu sei que eu sou justo, porque Deus só ouve a oração do justo. Quando eu creio que eu sou justo, o que acontece quando eu creio que eu sou justo? Deus ouve a oração de um. Poderosa é, ou muito valiosa é, ou pode muito a oração de um. Quem é justo? Sabe quando Jesus diz assim: você quer ser meu discípulo? O que Jesus fala? Renuncia tudo que tem. Seguir a Jesus é uma grande renúncia. Venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Eu vou dizer uma coisa: seguir é como Paulo fala: eu tenho um alvo, eu olho, o alvo é Cristo. Quem está na frente? Quando você segue alguém, que você segue quem? Alguém. Então, quando Jesus está dizendo, vem e me segue, você tem que entender que você está seguindo alguém. Então, se alguém que você está seguindo, é Ele que está direcionando tudo a sua vida. Irmãos, não faça nenhuma decisão na sua vida, ou não tome nenhuma decisão sem primeiro consultar o Espírito Santo. Se Ele virar pela direita, vira à direita. Se o Espírito Santo, se Cristo virar à esquerda, vire à esquerda. Se Cristo continua caminhando direto, siga Ele, porque discípulo segue olhando para Ele. Está difícil a luta, talvez você está passando. É o problema que você está olhando para a luta, olhando para si mesmo. Olha para Jesus. Eu vou dizer uma coisa: olhando para você, nada você consegue. Olhando para as circunstâncias, você perde a fé. Mas olhando para o autor e consumador da vossa fé, Ele vai te fortalecer. Olha para Jesus. Se você está passando dificuldade na sua casa, com seus filhos, relacionamento, tira o foco das pessoas, tira o foco do problema. Olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você está olhando para o autor e consumador da sua fé. E quanto mais você olha para Ele, mais fé, mais autoridade você tem para caminhar. E Paulo vai continuar dizendo: ainda não alcancei, mas... Irmãos, eu fico pensando aqui, cuidado do horário também. Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou. O homem que escreve a metade da Bíblia, eu fico chocado com essas palavras. O homem que tem a revelação, que está dizendo:
ainda não alcancei. E o que Paulo não alcançou ainda? Paulo está dizendo esse poder ex-ressurreição. Irmãos, quando Pedro andava, a sombra de Pedro curava. Os aventais de Paulo curava. É que talvez você não consiga ver como esses homens viam, mas quero dizer uma coisa: Deus reservou, escuta o que eu estou falando no teu coração, Deus reservou uma glória maior para os últimos dias. O que eu quero que você faça nessa manhã é que você entenda que existe um poder ex-ressurreição que vai brotar de dentro de você. Esse poder não vai ficar dentro de você. Aonde você for, irmão, você vai ser uma bênção. Na sua casa, você vai ser uma bênção. Para os seus filhos, você vai ser uma bênção. Para a sua companhia, você vai ser uma bênção. Para a sua igreja, você vai ser uma bênção. Para esse irmão que está do seu lado, você vai ser uma bênção. Porque existe um poder dentro de você que tem que ser liberado. E esse poder só libera com o poder do Espírito Santo. E crendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, para ter ousadia, para liberar. Paulo está dizendo: eu quero mais. Eu quero viver mais nesse poder. Eu quero viver mais nesse poder que sai de dentro para fora. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que fui preso por causa de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa é que, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão à frente de mim. Prossigo para o alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho um prêmio. Qual é esse prêmio? Eu tenho um alvo, um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe que Deus te chamou. Você tem um chamamento de Deus. Você que está olhando aqui. Não existe crente insignificante. Não existe crente coitadinho. Não existe crente coitadinho. É que você desconhece o poder que está dentro de você. Você desconhece o poder. Tem muitos crentes que vivem: tadinho de mim. Não, irmão, você não é coitadinho. Você tem um poder de Deus dentro de você. Eu quero dizer, você tem um poder de Deus dentro de você. Os céus está ao seu favor. Eu não sei se você crê nisso. Tudo no reino espiritual é conquistado pela fé. O céu está ao seu favor. O Espírito Santo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você não é salvo porque crê na cruz, você é salvo porque crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A prova que você e eu somos redimidos, salvos, libertos, perdoados, é que Ele vive para todo sempre. Ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para minha justificação. Ele me tornou justo diante do Pai. Como que o Rodrigo chegou no céu? Justo, justificado, porque o rei, juiz da terra, declarou ele justo. Agora o Rodrigo era justo? Na justiça própria, como Paulo fala? Não. Você não vai para o céu por causa das suas boas obras. Você vai no céu por causa da obra de Cristo. Mas Ele quer que você caminhe em boas obras, porque quem é salvo não tem como dar fruto ruim. A árvore que é boa, ela dá bons frutos. Então você vai gerar segundo a sua natureza. Todos que nasceram de novo, é só um tempo. A árvore vai começar a gerar fruto, e esse fruto não é seu. Esse fruto é porque você está na videira. Se permaneceres em mim e eu nele, você pode dar muito fruto. Você não dá fruto por si mesmo, você dá fruto porque está em Cristo. E Cristo quer que você dê muitos frutos, e frutos que glorifiquem o Pai. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos firmes nele. Que prêmio é esse que Paulo quer? Que prêmio é esse? É a manifestação do poder após a ressurreição. Ele queria. E ele diz assim também. Você sabe de uma coisa, irmãos? A chave para você não andar uma vida distraída com as coisas desse mundo: viva tendo como não tendo, possuindo como não possuindo. Desfrute das coisas, mas não guarde nada no seu coração.
que o seu coração venha a ser simplesmente dele. Que o seu coração venha a ser totalmente dele. Que tudo que você fizer seja para glorificar o nome dele. Paulo diz: eu prossigo. Paulo afirma que nós somos a circuncisão. Diga circuncisão. Circuncisão, eu falei um pouco domingo passado, eu quero entrar porque eu vou entrar numa outra parte aqui. Circuncisão era a aliança que Deus fez a Abraão. A prova da aliança que Deus fez com Abraão foi circuncidar o prepúcio, na realidade, do órgão do homem. Foi arrancar um pedaço da carne. E essa palavra arrancar está dizendo despojar. E Paulo fala que nós temos que despojar agora. Por quê? Porque Deus, quando fez uma promessa a Abraão, Ele diz: Abraão, eu quero te dar uma terra. Diga uma terra. Uma terra que mana leite e mel. Eu quero dizer uma coisa: essa terra não é do diabo. Essa terra é do Senhor. Do Senhor é os céus, a terra e a sua plenitude, tudo que nele há. Eu quero dizer, você está aqui para manifestar a glória de Deus aqui na terra. O diabo sabe que um dia nós vamos ser tirados. E ele tem uma coisa: ele não vê a hora da igreja ser tirada, porque ele quer começar a reinar. Mas vai ser por pouco tempo, porque Jesus vai voltar e nós vamos voltar com ele para reinar. O reino dele vai acabar. Aleluia. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, uma aliança eu quero fazer com você. Eu vou te garantir 3 coisas. Eu vou te garantir uma promessa, e essa promessa é de um herdeiro. A segunda coisa, a primeira coisa é a terra. Eu vou te dar uma terra como promessa. A segunda coisa que eu te prometo é um herdeiro. Você será herdeiro do mundo. E a terceira coisa, abençoará você todas as famílias da terra. Escuta aqui que eu vou te falar. Quando Deus disse para Abraão estava meio amargurado um dia, porque Isaac não tinha nascido ainda, já passou anos, e ele queria, talvez, dizer: Deus, olha aqui, minha idade já passou, eu não consigo mais gerar. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sai dessa tua tenda, olha para a areia e conta. Areia quer dizer os filhos judeus da circuncisão. Um dia eu vou pregar sobre isso. E ele falou: olha para as estrelas do céu. E essas estrelas do céu somos nós, os filhos da promessa pela fé. Areia, os judeus. As estrelas, os da fé. Todos nós somos abençoados hoje por causa de Abraão também. Abraão, bendita será todas as nações. Sabe por que nós somos benditos também hoje? Porque um dia Abraão também resolveu caminhar por um princípio de fé. Abraão, porque creu, não porque ele fez, porque ele creu, ele foi justificado. E essa justificação já fala da justiça que ele recebeu, porque ele creu. Hoje nós somos filhos de... Diga de Abraão. Paulo vai dizer em Gálatas. Mas aí quem é filho de Abraão? Qual é a herança que nós temos? Diga: posse da terra, herdeiro do mundo e abençoador de famílias. Não, eu não sei se isso te deixa feliz, irmãos. Eu não sei se isso te deixa alegre. Você é herdeiro dessa terra. Deus resolveu te dar por herança. Herança não se conquista, herança não se toma, herança se recebe. Deus resolveu te dar uma terra, Deus resolveu te dar o nome dele. E hoje nós temos um herdeiro. Quem é o herdeiro? O herdeiro é Cristo. E ele falou bem assim: olha, você hoje faz parte de uma família, e nessa família você tem um nome, e esse nome você pode usar, e um sobrenome. Qual é o sobrenome? Diga: Jesus. Talvez você está aqui e você fala assim: família, igreja, essa família jamais vai deixar de existir. Você faz parte de uma família eterna. Você tem um nome, você tem autoridade para usar esse nome. Jesus diz: em meu nome vocês podem expulsar demônios, em meu nome vocês podem fazer milagres e maravilhas, em meu nome pisa a serpente, em meu nome declara milagre, em meu nome. Usa o nome de Jesus, usa o nome da família. Ele é o nosso irmão. Eu fico animado demais com isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos, independente do que estamos vivendo, mas o cenário que nós vamos viver é um cenário de glória, de milagres.
Eu creio. Eu tive um amém aqui, eu preciso de um amém, o que dois concordam na terra. Eu vou dizer uma coisa, isso, quando você diz amém, você está dizendo, eu vou viver isso na minha vida também. Eu sou herdeiro dessa terra. Deus me deu essa terra como herança. Essa terra não é do diabo não, Ele prometeu a Abraão, e eu sou filho de Abraão pela fé. E se eu sou filho de Abraão, eu sou abençoado com as mesmas bênçãos de Abraão. Eu não quero mais viver a minha vida como um derrotado, porque eu tenho um pai. Eu tenho uma promessa. Irmãos, eu vou viver toda a promessa. E sabe de uma coisa? Hoje, a verdadeira circuncisão que foi feita naquela época, que foi externa, pelo órgão genital do homem, o homem produziria e as nações seriam abençoadas. Mas hoje Paulo vai dizer em Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão. Que isso? Circuncisão é o selo da promessa. Você é a circuncisão, meu irmão. É o que Paulo está dizendo. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em, diga, espírito. Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Espera aí, vamos lá. Diga, adorem a Deus em espírito. Não se gloria em Jesus e não se gloria na carne. O judeu se gloriava na carne. O judeu, para ele entrar na sinagoga e fazer parte, ele tinha que ser circuncidado. Se ele não era circuncidado, ele não podia fazer parte. Então, para um judeu circuncidado, aquilo é o maior orgulho para ele, porque ele era judeu. E todo judeu hoje, você vê que são prósperos, irmão, são abençoados, porque eles creem. Agora eu vou dizer uma coisa, nós somos filhos de Abraão também. Você pode ser próspero, é que você tem que crer. Aleluia. É que você olha o Zezinho, seu pai, o Joãozinho, seu pai. Eu quero dizer uma coisa, pela fé você é filho de Abraão, também tem as mesmas promessas que Abraão teve. E em Cristo Jesus todas as promessas são sim, tem nelas o amém. Desfrute, irmão, eu quero ver uma igreja desfrutando das promessas de Deus. Aleluia. Despojar da carne, irmãos, era um triturar, era arrancado um pedaço da pele. E Paulo vai dizer agora, em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e concupiscências. Sabe o que é agora a nossa vida? A nossa vida agora é um crucificar a nossa carne. Crucificar a nossa carne é despojar a nossa carne. Paulo está dizendo, vocês são a circuncisão. Vocês que nasceram de novo. Quem nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, você é circuncidado. Mas não é uma circuncisão externa que era feita naquela época. É do coração. E quando Paulo está dizendo, adore Deus de coração, em espírito. Adoração não é a mesma da antiga aliança. Da antiga aliança havia celebração, os levitas celebravam. Havia manifestação externa, danças. Não que nós não podemos dançar, não que nós não podemos celebrar, nós podemos celebrar, mas você pode estar celebrando e não adorando, porque a adoração que Deus está falando aqui, ela não tem a ver com uma adoração externa, ela não tem a ver com abrir a boca e simplesmente lançar palavras, ela tem a ver com um coração totalmente rendido ao Senhor. É o que Pablo falou aqui nessa manhã. A oferta é um lugar de adoração, a oferta é um lugar de entrega. Abraão, quando sobe ao monte com Isaac, ele diz, nós vamos adorar. Não tinha música, não tinha tambor, não tinha nada, mas tinha um coração dizendo, é Isaac que você quer, é Isaac que você vai ter. O que tinha? Tinha um coração, porque o coração é a fonte da vida. Você pode estar adorando aqui com a boca, mas você não está adorando com o coração. Deus não olha, porque na velha aliança ninguém adorou o Senhor, só houve adoração quando o Espírito Santo entrou dentro, porque
aquela mulher disse que queria adorar. Jesus diz: vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores, esses são verdadeiros, que adoraram o Pai em coração e em espírito, em verdade. E esse é o que o Pai busca. Deus não busca uma performance, Deus não busca a sua santidade externa, que você tenta ser bom diante de Deus. Deus busca alguém que fala: Senhor, me ajuda, eu caí, mas eu levanto, não estou conseguindo, mas o Senhor é a minha força, eu preciso do Senhor. Adoração, isso aqui atrai a presença do Senhor. Porque a adoração atrai a presença do Senhor. E eu amo tudo que atrai a presença do Senhor. Mas o que atrai mais a presença do Senhor é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. A Bíblia diz, para me finalizar, o que é o despojar da carne, pastor? Depender da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem muitas coisas boas na sua carne, só que Deus reprova muitas coisas boas da sua carne. Que isso, pastor? Você pode tentar, com uma boa intenção natural, servir a Deus de muitas formas. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus não aceita nada que é feito na carne. Conhecimento, a árvore do conhecimento do bem, diga do bem, e do mal. Irmãos, você faz coisas boas. Eu faço coisas boas, mas a pergunta é: qual é a fonte? É o Espírito que está te levando você? Porque se não é o Espírito, Deus reprova. Deus não quer o que é bom, Deus quer aquilo que é do Espírito. Talvez seja duro isso para você. Por isso que a nossa vida é viver uma vida no Espírito. Paulo: viva no Espírito e jamais satisfazei as obras da carne. Despoja a carne. Uma vida no Espírito é uma vida que está conectada e ouve a Deus. Irmãos, eu quero ver uma igreja tão conectada, tão sensível ao Espírito Santo, que quando você abrir a sua boca, não vai sair palavra de conhecimento humano, porque Paulo fala que isso não adianta de nada, mas vai sair espírito e vida dentro de você, porque a única coisa que transforma alguém é espírito e vida. Eu quero que você comece agora a desejar, falar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero viver isso na minha vida. Eu não quero caminhar pelo certo ou pelo errado, eu não quero tomar as minhas decisões pela lógica. Você jamais deve tomar nenhuma decisão pelo certo ou pelo errado. Você tem que caminhar pelo Espírito. Diga, levanta suas mãos e diga: Senhor, me ensina a caminhar pelo Espírito. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós decidimos. Aleluia. Paulo vai dizer: os que adoram a Deus em espírito e glorificam-se a Jesus e não confiam na carne. Eu já falei em adorar em espírito, que tem a ver com o coração. E adorar em espírito tem a ver com a confiança. Não existe adoração sem confiança. Eu vou repetir. Não existe adoração sem confiança. A confiança determina que você crê nele e descansa nele. Sabe quando o milagre vai acontecer na sua vida? Quando você aprender a descansar. Deus não trabalha com uma alma agitada. Deus não trabalha com emoções agitadas. Talvez o teu coração está agitado, talvez você está aflito. Eu vou dizer uma coisa para você: provavelmente a decisão que você vai tomar vai ser na carne, e essa decisão não vai ser a vontade de Deus. Eu quero te ensinar você a caminhar no Espírito. Caminhar no Espírito é você entregar a causa para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero descansar. E o Senhor, quando você descansa, o céu manifesta, porque o descanso testifica que você tem fé. Irmãos, a paz certifica a fé. Tem gente que vive sem paz. Meu Deus, Jesus disse: a minha paz vos dou. Busca a paz do Senhor, não tenta buscar a paz você em coisas. Busca a paz. Aleluia. No hospital eu fiquei 2 semanas. Fui internado 2 vezes, fui 3 vezes para a emergência. Mas sabe o que havia dentro do meu coração? Paz. Paz. Agradecendo a Deus todo momento, gemendo de dor, falando: Senhor, essa leve momentânea tribulação está gerando algo em mim. Enfermidade não é de Deus, eu não aceito enfermidade. Jesus levou sobre si todas as enfermidades, clamava a todo momento. Mas sabe de uma coisa? Havia uma paz no meu coração.
havia uma segurança, havia um descanso, porque adorar a Deus tem a ver, envolve em confiar no Espírito. Amém? Ninguém pode confessar o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você só está aqui por causa do Espírito. Você só levantou as suas mãos e creu no Senhor por causa do Espírito. Não foi eu que te convenci, não foi nenhum doido desse daqui que te convenceu. Porque crente é doido, irmão. Doido por Jesus, amém? Não foi nenhum doido daqui que te convenceu. Foi o Espírito Santo de Deus que te fez você confiar. Adorar na carne é adorar segundo a velha aliança. Nenhum cristão, já falei sobre isso. Amém? Glorie-se em Jesus. Eu vou dizer uma coisa, Paulo está dizendo uma coisa, gloriar-se em Jesus. Nossa glória é que toda a glória seja dado a Ele. Diga, a minha glória é que toda a glória seja dado a Ele, porque teu é o reino, o poder e a glória. Paulo está dizendo, se tem alguém que poderia se gloriar, sou eu. Ele abre o currículo e fala, mas eu não vou me gloriar, porque isso não tem glória nada. Eu não quero a glória que vem da lei, mas a que vem pela justificação, pela fé. E Paulo está dizendo uma coisa, e eu e você temos que estar firme entendendo, não existe mérito nenhum em você. Pastor, mas eu sou até bonzinho. Fica com a tua bondade, meu irmão. Deus não aceita bonzinho, Deus aceita perfeito. Pastor, mas aquela pessoa é tão bonzinha, se não aceitou Jesus, ela vai bonzinha daquela lá para o inferno. Que isso, pastor? Porque quem não nasceu de novo não pode herdar a vida eterna. Só quem nasce, por isso que existe uma palavra, por isso que você é abençoador, por isso que quando você chegar do lado de alguém que não conhece Jesus, você foi feito para abençoar as nações da terra. Você vai pregar o Evangelho, você vai falar das boas novas. As células que estamos aqui, que se multiplicam para quê? Para pregar o Evangelho. Não é para ficar se reunindo num grupinho de gente que é muito bom se reunir. Não, mas existe um propósito, crescer e multiplicar. Cada célula que se multiplica, cada líder que se levanta é um discípulo. Cada célula que se multiplica é uma base do reino. E o inferno está perdendo. Nós temos uma visão. Nós não damos soco no ar, como Paulo fala em 2 Coríntios, dando soco no ar, não. Nós sabemos quem nós estamos indo. Paulo ora, abra uma porta, eu preciso falar do Evangelho. Nós devíamos todos os dias estar falando, abra uma porta, preciso falar do Evangelho. Nós não temos mérito nenhuma, nós não produzimos os dons do Espírito. Nós não produzimos os frutos do Espírito. Nós não conquistamos a vitória na cruz. Nós não podemos nos justificar diante de Deus. Nós não podemos fazer nada diante de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então a minha glória é que Ele seja conhecido. É a glória dEle que tem que ser brilhada e reconhecida. Nós não somos nada. Você, irmão, diante de Deus não é 100, não, você é 0. Mas como você está em Cristo, você é 100. Aleluia, quem te justifica é Ele, quem te salva é Ele, quem te redime é Ele, quem te leva para o céu é Ele. Não tem mérito. E tem gente que prega mérito para salvação, irmão. Você me desculpa, não existe mérito. Lei não pode salvar nenhuma, a não ser Jesus Cristo. Ele é o fim da lei para todo aquele que nele crê. Aleluia. E essa semana eu peguei bastante firme nesse negócio de lei e graça, irmão. 72 versículos provando que nós não caminhamos mais pela lei. Será que com 3 versículos você pode dar uma base de teologia? 3 versículos, 72. Se você quiser depois eu te mando. 72 é mais do que uma base. É um rio de versículo. Por que eu estou descansando, irmão? Porque tudo vem dEle. Nós não recebemos nada se do céu não tivéssemos nos dado. A salvação veio do céu, Jesus veio do céu, tudo veio dele. E eu fico muito feliz porque eu amo Ele. Sem mim nada podeis fazer. Não confie na carne. Paulo está falando, não confie. Você tem que silenciar a sua carne. O seu orgulho tem que cair por terra. Tem gente que você vai conversar com ele fala tanto dele que você fala, meu Deus, ele parece Jesus. Ele se gloria no ego dele. Ele se gloria naquilo que ele é. Irmãos, Paulo disse, eu poderia me gloriar. Eu repudio isso, tudo isso, porque a glória que eu quero me gloriar é na cruz de Cristo. Você pode ser o mais bom, não é aprovado. Por quê? Porque só existe um que é aprovado.
Pastor, agora você acabou com nós. Não, irmão, você já morreu. Você está em Cristo Jesus, talvez você não saiba. Em Cristo Jesus você é amado, perdoado, justificado, santo. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te ama porque você está em Cristo. Não tente chegar diante de Deus porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tente justificar diante de Deus os teus pecados, porque é Ele que me justifica. É o sangue dele que derramou na cruz do Calvário por mim. Não tente se justificar que você foi bom um dia e no outro não foi, que você agradou sua esposa num dia e no outro não. Não adianta. Olhando para você é condenação, olhando para Ele é salvação. Eu gosto do Evangelho, irmão. A justiça própria é você querer justificar os seus erros para o Senhor. Assuma os seus erros. Fique justificando os seus erros para o Senhor, não. O Senhor conhece seu coração. Mas vai, não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa experimentar 2 mortes. Diga 2 mortes. Paulo fala que ele experimentou essas 2 mortes. A primeira morte é quando você sai do mundo. E a segunda é quando o mundo sai de você. A primeira morte é você sair do mundo. Do Egito Deus te tira. Agora, a segunda morte é tudo que é do mundo tem que sair de dentro de você. E tudo que é de Cristo tem que entrar dentro de você. Esse é o princípio da cruz. O princípio da cruz, Paulo está dizendo, eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. O que Paulo está dizendo? O mundo, o inimigo não tem nada de mim. Aí vem o inimigo e de mim ele não tem nada. Sabe o que você tem que fazer? Inimigo, você não tem nada de mim. Eu sou totalmente dele. Você não tem parte na minha vida, porque a minha vida é lavada, é comprada, é escolhida. Você não pode me tocar, porque eu estou escondido nele. Se você quer me achar, você tem que achar ele. E quando você acha ele, você é destruído, porque ele te destruiu na cruz do Calvário. Então não tem como Paulo diz, eu estou oculto nele. Então não tente achar o Márcio, acha Jesus, porque quando você acha Jesus, você vai achar. É tão bom isso, aleluia, 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 aleluia. Você sai do mundo e o mundo sai de você. A cruz opera isso em nós. Ao gloriar na cruz, você está dizendo, está consumado. O perdão eterno foi liberado. Justificação eterna foi alcançada. Reconciliação se tornou possível. Aleluia. Cadê o louvor para nós subirmos, para subir aqui? Nós vamos ter batismo também. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Você sabe que a justificação, diga justificação, expressa o maior poder de Deus. Irmãos, eu não sei se você para pensar nisso. Você não é justo em você. Deus é tão bom que Ele expressou a justiça de Cristo, o dom da justiça. Você devia todos os dias da sua vida declarar, eu sou a justiça de Deus. Todo dia o diabo devia ouvir da sua boca dizendo, eu sou justo. É que você olha para você e você falha depois de 2 minutos que você falou isso. Mas a fé é você olhar de novo e dizer, eu continuo justo. Sabe por quê? Porque quando você tiver uma consciência que você é justo, você tem ousadia para orar. Você tem ousadia para manifestar o governo de Deus. Você tem ousadia para tirar de dentro de você o ex-ressurreição. O que é isso? Manifestar as obras de Cristo. Ser participante da glória e do poder.
eu quero, nessa manhã, orar com você. O desejo do meu coração, nessa manhã, é que os nossos olhos se abram. Deus depositou algo tão valioso dentro de você. Isso não é para você levar quando você morrer. Eu quero deixar um legado nessa terra. Eu vi uma pessoa tão nova partindo, e eu vi um senhor também novo partindo nessa semana que passou. E sabe de uma coisa? Tudo que Cristo fez, a obra dele, o poder dele está em mim. Eu não quero que esse poder morra dentro de mim sem tocar vidas. Deus disse para Abraão: Abraão, eu te dou a terra, te dou um herdeiro, e através de você eu abençoo todas as famílias. Muitas famílias têm sido abençoadas por esse ministério, e muitas outras famílias vão ser. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos estar no mundo. Já chegamos em Bangladesh. Como igreja nós caminhamos em 30 países que nós somos. 30 países. O que está acontecendo nesses 30 países? Pessoas que entenderam o poder da ressurreição, que estão declarando todo dia a vida de Cristo. Eu quero que você jamais perca uma oportunidade da sua vida de manifestar o poder de Deus. Deus te usa da forma que você é, mas eu quero que você seja consciente de quem você é. O poder da ressurreição, o maior poder habita. Pastor, que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que fez Jesus realizar todos os milagres. Você vai realizar obras até maiores. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de você. Hoje o poder de Deus habita dentro de você. Tira a sua mente dessa terra. Tira a sua mente das coisas passageiras. Eu sei que você busca coisa nessa terra. O Senhor tem muito mais que te dar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você está olhando para um homem que decidiu um dia na vida dele abrir mão de muitas coisas para dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim eu quero viver. Eu tenho sido muito abençoado, não pela força do meu braço, não pelo tanto que eu trabalho, mas é pelo favor imerecido do Senhor. A minha casa tem desfrutado de bênção, a minha família tem desfrutado de bênção, porque um dia eu decidi dizer: Senhor, eu confio que o Pai nada vai deixar faltar na minha vida, na minha casa. E Ele não só tem deixado faltado, Ele tem acrescentado muito na minha vida. E eu quero transbordar na sua vida tudo aquilo que Ele tem transbordado na minha vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você entrou aqui e nunca confessou Jesus, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Não sei se tem alguém no nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus. Levanta as suas mãos. Que quando você levanta as suas mãos, você pode confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca confessou, levanta bem alto as suas mãos. Levanta bem alto. Você nunca confessou, tem 2 mãos levantadas ali. Se você nunca confessou Jesus, confessa Jesus. Confesse Jesus. Tem uma mão levantada, alguém pode orar. Confesse Jesus. A Bíblia diz: aquele que crê no Senhor, crê no Senhor, crê no Senhor de todo o coração, e confessar com a sua boca que Ele é Senhor, será salvo. Que haja salvação para a sua vida. Você que está pela internet, que haja salvação para a sua vida, que haja salvação. Eu quero que todos nós oramos essa oração. Vamos orar essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas o Senhor Jesus é Salvador, e eu preciso do Salvador. Diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Seja o centro da minha vida, seja o centro do meu coração. Diga: a partir de hoje eu quero viver a minha vida inteira para o Senhor. Usa-me, Pai,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar agora, coloca a mão no seu coração agora. Pai, eu quero declarar aqui nessa manhã, Pai, que os olhos espirituais sejam iluminados. Eu quero declarar aqui nessa manhã, Pai, que essa palavra ao ser liberada, espírito e vida seja liberado. Pai, eu quero declarar que olhos espirituais sejam abertos para ver a glória, para manifestar. Toda apatia espiritual caia por terra, tudo aquilo que traz bloqueio na mente seja destruído. Eu quero declarar agora olhos espirituais. Eu quero declarar vida de Deus sendo liberada. Uma igreja que se levanta com ousadia, uma igreja que se levanta com poder, uma igreja viva, uma igreja que triunfante, uma igreja de filhos, uma igreja que vai manifestar o poder da ressurreição. Eu quero declarar agora: seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto, liberto do mundo, liberto da mente natural, seja liberto dessa terra. Olha para o alto, olha para Jesus. Eu quero declarar que o favor de Deus é sobre a sua vida, a unção de Deus é sobre a sua vida. Eu quero declarar graça, favor seja liberado. Eu quero declarar que você vai viver no poder sobrenatural, você vai viver esse poder da ressurreição. Sua casa vai experimentar, sua família vai experimentar, seus filhos vão experimentar o poder maior que é o poder da ressurreição. Pai, guarda a igreja, guarda os teus filhos, Pai, contra toda a embriaguez do mundo. Guarda no Senhor, porque nós aguardamos o Senhor Jesus, e um dia o Senhor Jesus virá nos buscar, e nós queremos ir, Pai, e cumprir a nossa chamada. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O louvor pode cantar. Alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. 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 Aleluia. Glória a Deus.